Aquele povo não entrou ninguém, só entrou os filhos deles. Sabe por que não entrou ninguém? Eles não aceitavam a liderança de Moisés. Deus levantou Moisés como instrumento para usar o Moisés para levar eles até a terra prometida e a salvação. Porque não pensa você que Jesus vai aparecer no seu quarto, ô filha minha, eu vim te visitar. Não, ele vai sempre usar um instrumento para guiar você e sua família até a salvação. Se você aceitar a liderança e obedecer, você vai chegar lá. Se você não aceitar, não obedecer, infelizmente vai ser... Deus vê como um povo rebelde, não aceita a liderança. Aí quer dizer, a família foi o que aconteceu com aquele povo. Aquele povo não aceitou a liderança de Moisés. Eles não aceitavam os mandamentos que Moisés pregava. Eles queriam viver pela cabeça deles. Você está entendendo? Tem gente que não aceita a liderança. A pessoa não quer se submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus. Não quer obedecer o que Deus está usando, o pastor e a pastora. A pessoa se irmou que tem que fazer da cabeça dele ou da cabeça dela. Conto lá no livro de Provérbios, olha o que está escrito aqui. Então, pessoal, o evangelho é uma coisa muito boa para quem obedece, mas para quem não obedece, é meio pesado. Isso é bíblico. Tá? Isso é bíblico. Ele está falando lá que é o cheiro de... que nós representamos o bom cheiro de Cristo para aqueles que obedecem. O cheiro da perdição e da destruição para quem não obedece. Isso tem que ser pregado, porque depois acontece algumas coisas estranhas na sua vida, você vai ficar, meu Deus, mas o que houve? O que houve? Você está aceitando a liderança de Deus? Você está aceitando ser liderado pelo Espírito Santo? Não. O que vem é problema atrás de problema. Até tem pessoa que até se suicida, não aguenta. Entendeu? Pior, quando a gente tem família, ele vai direto na família. Ele vai direto na família. Toda vez que a gente é mal, pode ter certeza, sua família que paga. Então, a gente tem que observar isso. Hoje em dia, é muitas poucas pessoas que aceitam a liderança, que aceitam obedecer o seu pastor, a sua pastora, é muito pouco. Os que obedecem, vai. As coisas vão acontecer, porta vai se abrir, família vai ser mesmo que seja devagarinho. Agora, os que fazem como Lúcifer fez, se rebelam, né? É uma rebelião contra Deus, sabia disso? Você não aceita a liderança, não aceita que o seu pastor prega, você não aceita a palavra, você não aceita fazer do jeito que Deus está falando, você quer fazer do seu jeito, isso é uma rebelião contra Deus. E se eu me rebeliar contra Deus, tadinho de mim. Você entendeu, pessoal? Aí eu estava orando a Deus e Deus estava falando, tá vendo? O problema é que não estão aceitando mais minha liderança. Ninguém quer mais que me obedecer. O pessoal quer ir pelas cabeças deles. Entendeu? Não aceita, não tem aquele temor de obedecer o pastor e a pastora. O pessoal brinca mesmo com homem e mulher de Deus, mesmo vendo a pessoa expulsando demônio, vendo a pessoa curando, Jesus usando para curar enfermo. Isso aí, Deus fica indignado, pessoal. Lembra o que ele falou para Miriam e para Arão? Que você não tivesse temor de pecar contra o meu servo Moisés. Entendeu? Se você já viu usando ele para abrir o mar vermelho, tirar a água da rocha, cair maná do céu, você tinha dúvida se ele era meu servo? Você está entendendo? É sério, Miriam ficou leprosa. Então, às vezes, a pessoa se rebela contra a palavra e o maligno não deixa a pessoa enxergar que ela está se rebelando contra Deus. Isso é muito sério. A gente tem que tomar uma decisão. Eu quero ser de Jesus, eu quero salvar minha família, eu quero alcançar as bênçãos de Deus. Então, você tem que parar de obedecer ao diabo, parar de andar pela sua cabeça e começar a obedecer a palavra. Se você não fizer isso, irmão, você vai ter problema. Infelizmente, o pastor pode morrer de orar por você, mas você vai ter problema. Porque você se voltou contra a palavra. Você não aceita a liderança. Isso não é legal. Entendeu? Eu gostaria de pregar para você outra coisa. Assim, hoje mesmo, seu milagre vai acontecer. Você vai ganhar uma casa própria, você vai ganhar um carro. Só que Deus, é o dever do profeta
do homem e da mulher de Deus é avisar você, para você não cair naquele buraco. Porque se você cair também e eu não avisar, a culpa vai ser minha. O sangue vai estar na minha mão. Então eu sou obrigada a falar. Deus manda falar, a gente tem que falar o que Ele quer. Deus está falando comigo desde antes do meu coração. Não estou satisfeito não. O pessoal não está fazendo o que eu quero não. Eles estão vivendo pela cabeça deles. Eles não estão aceitando a minha palavra de jeito nenhum. Aí como que Deus vai operar? Vamos lá. Lá no livro de Provérbios, eu vou mostrar isso aqui agora na Bíblia, tá, pessoal? Eu já falei, agora vamos para a Bíblia. Lá no livro de Provérbios, a gente sabe a verdade, pessoal. Se rebelar contra Deus é uma coisa muito séria. Entendeu? Jesus já falou isso. Depois que você conhece a verdade, você dizer para Deus que você não vai fazer, você não quer fazer, isso não é bom. Isso não é bom. Entendeu? Você foi iluminado pela palavra, a palavra te iluminou. A palavra já mostrou para você o que é certo e o que é errado. Mesmo assim, você não quer ser dirigido por Deus. Isso tudo que eu estou falando para você, quem acredita ainda, só quem não precisa mentir não, quem acredita nas Escrituras? Acredita? Eu vou mostrar tudo a você aqui nas Escrituras que eu estou falando com você agora. Olha o que está escrito lá no Provérbios 3. Lá no versículo 5, acharam aí? Ele está dizendo assim, ó, confia no Senhor de todo o seu coração. E o que é que ele está falando para você não fazer, pessoal? Não te estribes no teu próprio entendimento. O que é isso? Preste bem atenção. É você se apoiar no seu próprio entendimento. Você não faz aquilo que Deus está mandando. Você faz aquilo que você está na tua cabeça. Você se apoia no seu entendimento. O que você entende que é para fazer, você vai lá e faz. Você não está fazendo o que Deus está mandando. Você está fazendo o que você entende que está certo. Só que o que você entende que está certo pode estar errado. Pode não ser a vontade de Deus. Você não deve se apoiar no seu entendimento. Você precisa, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Não se escora no seu entendimento. Você está entendendo? Porque às vezes a pessoa sai tomando as decisões. É igual o ministério. O ministério, a pessoa sai, entra do ministério, vai a hora que quer. Ela não tem aquele temor de Deus, não espera o pastor dar uma palavra para ela, ou se o pastor achar, Deus está te chamando para o céu, a pessoa não está nem aí. Por isso que o sofrimento está aumentando, pessoal. Porque as coisas com Deus não é assim, é dirigido por Deus. Eu tenho um irmão aí, esse irmão aí que é uma benção, ele e a esposa dele, o Clebinho, eles foram lá para Portugal, largaram tudo, a família, tudo que foram para lá pregar o Evangelho. Sabe o que é servir a Deus? Servir a Deus não é você fazer a sua vontade, é a vontade de Deus. Às vezes Deus está mandando você ir para a igreja, você quer ver filme, quer ver novela, mas Deus mandou você ir para a igreja fazer a obra de Deus. Você está vivendo para você, você não está vivendo para Deus. Você não está vivendo dirigido por Deus. Outra coisa, a obediência aos líderes não está igual antigamente, não. Entendeu? Deus não está satisfeito com isso. Estuda lá o livro de Moisés com Josué. Josué que era obreiro. Claro que a gente nem prega isso hoje em dia, senão o pessoal vai pensar que está mandando na vida dele. Mas vê lá como Josué servia o Moisés. Vê como Eliseu servia o Elias. Né? Aquela vez que ele foi orar lá em cima do monte do Carmelo, vai lá e vê se tem um sinal de chuva. Sabe o que é isso? É obediência, santidade. É você ser dirigido pelo Espírito Santo, aceitar a liderança. Coisa que, se você é de Deus, você é humilde, você aceita, você aceita a palavra de Deus. O primeiro sinal que a pessoa não está com Deus, não é aquilo que ela pensa que ela é com Deus, é quando ela não obedece. Seu pastor, tira essa cadeira, bota ali. Pastor, não sei para que ele quer aquela cadeira ali. Você está mal com Deus. Você não está legal, senão você, mesmo sem entender, você ia obedecer. Pendura essa cadeira aqui. Mas para
que doideira, o pastor está doido. Irmão, não interessa para quê. Se eu sou de Deus, eu vou pendurar essa cadeira ali. Você está entendendo? Isso é temor de Deus, é santidade, é obediência. Você entendeu como é que funciona? Se você não obedece, nada vai te obedecer. Isso é bíblico. Se você não tem esse temor, essa santidade, a tua família, infelizmente, não se converte. Entendeu como é que funciona? Então é meio complicado. Hoje em dia o povo está assim, o pastor não pode falar nada. Se Deus usa o pastor para repreender a pessoa fica com raiva. Você é de Deus mesmo, pessoal. Eu já fui repreendida várias vezes. Tá com raiva? Não. Ué, Deus ama, Deus corrige aqueles. E outra coisa, eu obedeci, tá? Eu obedeci. Cadeado ou não? Tá, pastor, para fazer o quê? É isso? Então tá. Vamos fazer isso. Você tá entendendo? Muitas coisas coisa que eu faço aqui, eu obedeço. Eu não sou uma pessoa rebelde como meu pastor, senão não estaria nem aqui, pessoal. Olha, eu estava fazendo a obra de Deus e eu ia para a igreja segunda, quarta, sexta e domingo. Eu ia para a igreja quando eu era obreira. Aí meu pastor chegou um dia perto de mim e falou assim, Fabiana, eu ia 2 cultos, tá? Porque às vezes, ontem eu preguei sobre isso lá na live, o pessoal está errando o alvo, pessoal. Ela não vai para, a maioria das pessoas não vai para a igreja servir a Deus. Sabe o que é você ser chamado por Deus como um obreiro, uma obreira, uma pessoa para servir a Deus? Você não tem ideia do que é um chamado. Quando Jesus chamou os discípulos, o que eles fizeram? Eles largaram tudo, mas para quê? Para servir a Deus, para pregar, para orar. Eles caíram dentro. Não tem esse negócio não, entendeu? Hoje em dia é esquisito, você chama para fazer uma visita, eu não tenho tempo. Poxa, mas você não vai chamar para servir a Deus? Você não tem tempo para fazer uma visita? Você não está entendendo? Ou então a pessoa simplesmente não vai. O pastor falou isso porque, irmão, você está fazendo da sua vida? O diabo está destruindo as pessoas, assim. Aí eu ia para a igreja e às vezes a pessoa está errando algo, que a pessoa vai para a igreja e fica olhando a vida dos outros, criticando os outros. Eu preguei sobre isso na live ontem. Entendeu? Você foi chamado por Deus para obedecer, fazer a obra de Deus, orar, pregar pelo povo. Não para julgar, sabe por quê? Quando você está na igreja julgando os seus irmãos, você está tomando o lugar de Deus. Isso também é bíblico. A Bíblia diz que você já não está sendo mais servo, você está sendo juiz. E você entra na igreja e vai julgar aquela mulher é prostituta. Meu Deus, como é que pode o pastor aceitar uma prostituta dentro da igreja? Mas vem cá, o reino do céu é para quê? É só para os santos? Então não precisa de igreja. Fecha a porta, fica só as santinhas ali orando, tá bom? E, irmão, igreja é lugar de quem está no erro. É lugar para quem está vindo do tráfico, da prostituição, dos vícios. É para gente errada, é como se fosse uma oficina de carro. Você só leva o seu carro na oficina quando ele está quebrado, ruim. E santinho, muito santo, não precisa mais não, esse já está salvo. Jesus quer salvar o que... A Bíblia diz que ele veio para buscar e salvar o que estão perdidos. Então, o nosso dever na igreja é abraçar os nossos irmãos, mesmo que estejam no pecado, orar por eles, fazer a obra de Deus, não julgar. É isso que Deus mandou a gente fazer. E às vezes tem gente que vem para dentro da igreja e fica julgando até o pastor. Não sei como é que o pastor aceita. Meu Deus, você está em pecado, tá? Aquela irmãzinha prostituta, o pastor aceita ela ficar dentro da igreja, daqui a pouco está lá se prostituindo. Irmão, a igreja é um lugar público, um lugar onde as pessoas vêm para se consertar. E outra coisa, o pastor não tem que dar ordem na vida de ninguém, ele tem que pregar e orar. Se a pessoa vive ou não vive, e nem você tem que julgar. Se você julgar, você está errado. Entendeu? Aí o diabo está fazendo a festa. Ontem eu estava conversando com a Natália sobre isso. O Lúcifer, sabe o que ele fez? Ele jogou uma terça parte dos anjos contra Deus e anjo contra anjo. E ele faz isso dentro das igrejas. Ele joga a pessoa contra o pastor e membro contra membro, irmão contra irmão. Você dirá, eu não faço, porque o irmão Bernardino não faz.
Aí eu não faço, que só eu é que faço, fulano não faz. Você está servindo a Deus, pessoal? Você tem que parar e analisar. Você realmente está servindo a Deus? Você servir a Deus? Ou então você vai para a igreja reclamando de, eu vou, mas, meu Deus, aquele irmão faz isso, aquela faz isso. Isso é servir a Deus, pessoal? Isso foi o que Deus mandou a gente fazer? Ou Ele mandou a gente amar o nosso próximo? Mandou a gente orar pelo nosso próximo? Isso é obra de Deus. A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para ajudar. E outra coisa, eu fui chamado para pregar o Evangelho. Eu não quero saber quem prega o Evangelho, quem não prega o Evangelho, quem deixou de pregar o Evangelho. Eu tenho que fazer o que Deus me mandou. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Se eu chegar aqui na igreja e alguém me olhar de cara feia, ficar com raiva de mim, mais tarde eu tenho que estar aqui para pregar o Evangelho. Eu vou fazer o quê? Eu não posso deixar de pregar porque a pessoa me olhou com cara feia. É o meu chamado. Já me xingaram aqui, já deram na minha cara, eu estou aqui. Esse é o meu chamado com Deus. Você entendeu? Então a gente não pode, cuidado para o diabo não corromper sua mente, destruir a sua família. Lá, as maus conversações. Tem gente que vai para a igreja, fica escutando aquele grupinho que fala mal da igreja. Irmão, se a irmã está dentro da igreja falando mal da igreja, cuidado, tem um demônio ali, ela está cuspindo no próprio prato que ela come. Está entendendo? Que a igreja não presta, mas por que ela está ali? Por que ela não sai dali então? Não presta, ué? Tem nada de bom ali? Você não está vendo que isso é um demônio? Aí você está ouvindo isso, a vida da pessoa não anda. Olha como é que está a vida da pessoa que fala mal. Presta atenção na família dela, como é que está. E a sua também não vai andar, porque você está dando ouvido à pessoa errada. As maus conversações corrompem o bom costume. A pessoa está dentro da igreja falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos. E o diabo disfarça, tá? Ele não fala assim diretamente, a pastora é uma péssima pessoa. Não. Poxa, o pastor é tão boazinha, tão boa pessoa. Eu gosto muito dela. Só acho que ela deveria. Entendeu? Só acho que ela aceita muita coisa errada dentro da igreja, sabe? Pronto. Está corrompendo você. Quer dizer, aquela irmã que está certa, o pastor está errado. Olha a vida da pastora e olha a vida da irmã para você julgar quem está certo e quem está errado. Aí fala mal de outro irmão, não, porque lá na igreja é muito legal, mas só a gente que faz. Já reparou que é só a gente que faz? Isso está certo? Acesso a ouvir isso? Mas é normal, não é normal não, você está pecando, tá? Tua família toda vai afundando. Que a pessoa essa pessoa tem os olhos mal, fala mal de todo mundo está errado para ela, o pastor está errado, a igreja está errada. Cuidado com isso, pessoal. Aí você vai ver, a pessoa já passou em mais de 10 igrejas, tá ali, não presta, aí vai sair dali, vai para outra lá, também não presta. O problema está nela. E outra coisa, a igreja perfeita não existe não, tá? Igreja perfeita, no céu é que acha perfeição, aqui na terra não. E na terra, todo lugar que você vai passar, a palavra de Deus diz que o joio cresce junto com o trigo. E o próprio Jesus falou para você não arrancar o joio. É para você não danificar o trigo. Você está entendendo? Agora, se você é uma pessoa que você não aprende a conviver com o joio, você não consegue amar seu inimigo, você vê erro, defeito de todo mundo, o problema está em você, pessoal. Se seus olhos forem mal, todo o seu corpo será tenebroso. E o que eu queria, que às vezes, vou falar uma coisa para você. Às vezes eu quase choro na presença de Deus pedindo isso por vocês, por tudo. Não é porque eu estou falando, generalizando, não porque todo mundo é assim não, mas eu oro para todos os cristãos, entenderem isso. Você tem família, pessoal. Cuidado com a sua família. Tudo que você fizer de ruim é visitado nos seus filhos. Isso está no livro de Êxodo. Está escrito lá, pessoal, está escrito na Bíblia. Isso não é uma brincadeira. Porque Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração.
Aí a gente vai pecar contra Deus, a gente faz isso com Deus, a nossa família paga. Você vai para a igreja e fica julgando o filho dos outros. Como é que pode marginal dentro da igreja? Você não tem filho não, pessoal. Hã? E às vezes o marginal está dentro da igreja, seu filho nem na igreja não está. Você está julgando o filho dos outros. Olha o perigo que seu filho está correndo. E aí? É sério isso que eu estou falando, pessoal. Tem que parar com isso, tem que ser verdadeiros cristãos. Deus está mandando você amar o teu próximo, orar. Ah, marginal, vou orar para ele não ser. Esse marginal vai ser um pastor, em nome de Jesus. Você tem que orar por ele como se você estivesse orando pelo seu filho. Desejar para ele o que você queria, que está desejando o seu próprio filho. Isso é ser cristão. Entendeu? Não é para ir para a igreja só para julgar e ficar enxergando erro, pecado na vida dos outros. Que evangelho é esse? Está tudo errado. Aí ele está falando aqui, ó. Confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribe no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus, o que é isso? Eu não vou viver pela minha cabeça, eu vou obedecer o que Deus está falando. Eu vou aceitar a liderança. Tem gente que ela não aceita, a pessoa é orgulhosa, a pessoa é turrão. O pastor e a pastora é uma ótima pessoa, mas repreende você só para ver se ele não vai revelar direitinho quem está dentro de você. E cristão de verdade não é assim não, pessoal. Cristão de verdade ele aceita, quer ver? Que o diabo estava agindo na vida dele, Saul. O Saul, quando Samuel foi lá repreender ele se manifestou, irmão. Não, tá. Ele achou que ele estava certo, rasgou a roupa do profeta, morreu ele e a família dele, não aceitavam liderança. Agora quer ver outro que foi humilde? Davi. Davi cometeu o pecado lá com Batseba, o profeta Natã foi lá e repreendeu ele. Olha que repreensão, hein? Sabe o que ele fez? Na hora que o profeta falou, ele, meu Deus, pequei. Tirou lá a coroa de rei, tirou a roupa de rei, se vestiu de pano de saco e foi lá se humilhar diante do Senhor. Ele aceitou a repreensão porque ele estava errado, Mas eu vi. Foi se humilhar diante de Deus. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele aceitava a liderança. Agora tem gente que não aceita. Pastor veio falar que não sei o quê. Tá esquisito, hein? Vamos ver uma pessoa que fez isso? Lá no livro de Êxodo. E se tiver um espírito na sua vida, você não vai entender isso aqui não. Você vai continuar agindo errado. Continuar achando que quem está errado é o pastor. E aí só Deus. Só Deus vai ter misericórdia, só orando. Lá no livro de Números 16. Vamos ver o pessoal aqui que não aceitava a liderança, pessoal. O pessoal lá do Moisés, eles morreram. Gente, era mais de 600.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Que só entraram os filhos deles. Aquela geração não entrou. Morreu todo mundo no deserto. Tudo porque eles não aceitavam o que Moisés falava. Eles não queriam liderança. Eles não queriam líder sobre eles. Não queriam obedecer. Eles queriam viver como viviam no Egito. Eles queriam a terra prometida. Queriam as bênçãos, mas não queriam se submeter aos mandamentos de Deus. Não queria se submeter ao homem que Deus levantou para dirigir eles. Entendeu? Morreu todo mundo, não entrou ninguém. Só entrou aqueles que foram humildes e ouviram lá o Moisés. Aqueles entraram. Entendeu? Escuta isso que eu estou te falando. De geração em geração, Deus sempre levanta uma pessoa para usar aquela pessoa para ensinar para a gente os mandamentos, o caminho de Deus, para guiar a gente aqui na terra, para as bênçãos do Senhor e para a salvação. A gente é a nossa família. Quando a gente começa a se rebelar, que não aceita mais, já era. Você vai perder as bênçãos do Senhor e a salvação sua e da sua família. Foi o que aconteceu com esse pessoal. Entendeu? Então você quer andar sozinho, você não quer que o pastor falar nada, o pastor pode não olhar para sua cara. Entendeu? Você que está certo, que sabe o que está fazendo, então.
Não pode reclamar da onde você vai parar. Aí é o que ele está dizendo aqui. Vamos lá. Números 16. Você vai e imita a pessoa que está no pecado, tadinho de você. Lembra do Ananias e Safira? Ananias e Safira foi pela cabeça a Safira foi pela cabeça do Ananias. Pessoal, pode ser minha melhor amiga, pode ser meu melhor amigo, pode ser a pessoa que eu mais amo no mundo. Se a pessoa começar a querer fazer o pecado, eu me afasto, começo a orar. Eu não está amarrado. E a minha família, pessoal? E eu? Depois aquela pessoa cai, eu caio também, como é que fica? Nem ela pode me ajudar, e como é que vai ser? Eu já aconteceu isso, tá? Eu caí na cabeça dos outros, depois cadê? A pessoa caiu também, depois fiquei na caída e falei, e agora? Não, irmão, eu quando estava lá na igreja grande, sabe como é que é, né? De vez em quando vinha um. Não, porque o pastor é legalzinho, mas que ele aceita certas coisas, tá, irmão, vamos orar, saia de perto. Não, porque o irmão fulano de tal, já viu que é só a gente que limpa a igreja? Eu saia de perto. Não quer limpar, não limpa, irmão. Ninguém está obrigando ela a limpar. Agora limpar para ficar falando mal dos outros, melhor não limpar. Está entendendo? Ou limpa para Deus. Realmente para Deus, Senhor. Presta para o Senhor. Então não me interessa quem limpou, quem não sei o que limpar. Eu estou fazendo para o Senhor. Entendeu? É assim que eu fazia as coisas. Não é desse jeito que a gente está vendo hoje em dia, não. Metendo mais do outro. Ah, ela já viu? Irmão fulano na igreja. Está lá na igreja, saindo lá de fora e xinga. Irmão, ele não está em fase de libertação? Quem é você para ficar julgando quem xingou, quem não xingou? Por que você não ora para ele parar de xingar? Está na igreja, está mentindo. Deus que me perdoe. Por que você não ora para ele parar de mentir, em vez de me julgar? Não é isso que Deus mandou? Igreja não é lugar de santinho, não, gente. É lugar de pessoas arrependidas, pecadores que estão buscando a salvação, estão buscando uma mudança. E eles têm que encontrar na igreja pessoas que amam eles, que oram por eles, que torcem por eles. Não é meio complicado. Mas é o meu parente que bebe, xinga, prostitui aquele ali. Meu Deus, meu pai, Senhor, meu parente, Senhor. O outro, Deus que me perdoe lá dentro da igreja, bebendo, xingando. O meu parente é mais especial, né? Deus faz acepção de pessoa. Meu parente é meu parente, ele é VIP. Meu parente merece uma chance, né? Deu uns vícios. Agora aquele irmãozinho, aquele ali tinha que morrer, né? Na igreja, que cuidou nos outros. Não é complicado, fala a verdade. Isso é coisa você ir para casa e meditar. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Números 16, versículo 1. Achar aí a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Sabe o que é rebelião, pessoal? Foi a mesma coisa que o Lúcifer fez lá no céu. Ele decidiu não obedecer mais a Deus. Deus era quem lá no céu, pessoal? A gente vai aos pouquinhos que a gente tem que entender o que Deus está falando. Quem era Deus lá no céu? Liderança do Lúcifer. Não é isso? O Lúcifer já era um anjo, o braço direito de Deus, o anjo mais bonito que tinha no céu. Não tinha necessidade de se rebelar contra Deus, gente. Mas sabe o que aconteceu? Ele não quis mais receber ordem. Não, vou ficar recebendo ordem. Eu é que você como Deus. Entendeu? Ele não queria mais receber ordem de Deus, não. Ele queria ele agora ser como Deus. Aí o que ele fez? Ele se rebelou contra Deus. Tem gente que se rebela contra a sua liderança. O pastor está falando uma coisa, nada a ver. Não, pelo amor de Deus, faz isso. Eu já fiz isso lá atrás no passado. O troço dói, machuca, aperta tudo. Família fica de cabeça para baixo, pelo amor de Deus. Você passou um troço ruim na sua vida. Por exemplo, assim, eu já tomei um chá de sei lá, essa planta ali, eu já experimentei tomar um chá daquela. Olha, cuidado, eu quase morri com isso ali.
Aí aquilo foi mal para você, foi ruim. Se você ama alguém, tá vendo a pessoa lá tomar planta, o que você vai fazer? Pelo amor de Deus, mas não toma essa planta não. Eu tomei isso aí e quase morri. Entendeu? Eu já fiz isso, eu já fui rebelde lá atrás, pessoal. Gente, você não sabe o que você está fazendo com a sua família. Escuta o que eu estou te falando. E muitas das vezes você escuta o pastor e fala, nada a ver. Aí depois o troço vem, e eu sei que vem, porque já aconteceu isso comigo. Às vezes o negócio não acontece na hora não, tá? Porque Deus é um Deus misericordioso. Quando o Saul pecou, Deus deixou o diabo destruir logo Saul. O que Deus fez? Usou Samuel, que era um profeta, para avisar ele. Porque Deus queria dar uma chance. Sabe quando Deus usa para avisar? Sabe para que é? Para ver se a pessoa se arrepende. Se ele se arrepender, ou ela se arrepender, Deus pode livrar ele do mal que está para vir. Porque não é Deus que destrói, o diabo que entra, o pecado faz o demônio entrar e já faz uma arruaça. Ele só veio para roubar, matar e destruir. Então Deus querendo livrar o Saul do que ia vir, porque Deus já sabia que Saul continuasse assim, ia morrer ele e os filhos. Então morreu realmente. Entendeu? Deus vê lá na frente. E Deus quis aqui, ajudar o Saul para não acontecer isso. Quis tentar salvar ele para não morrer ele e os filhos. Então ele usou ainda foi bom. Deus ainda foi bom com ele, usou o profeta para ir lá falar com ele. Então ele se arrepender e mudar a situação, mas ele não aceitou. Por isso que eu estou te falando, é triste quando a pessoa não aceita. Ele não aceitou se submeter à liderança, porque Saul era um rei, só que o Samuel era um profeta. Espiritualmente falando, Samuel era uma liderança espiritual sobre ele. Ele não aceitou a liderança, não aceitou o conselho, deu ruim. Sabe qual foi o outro que aconteceu isso também? Que Deus tentou poupar ele, mas ele não aceitou também o conselho? O Nabucodonosor. Deus ainda deu um sonho a ele avisando o que ia acontecer. Ele não entendeu o sonho, então Deus usou Daniel. Vai lá e fala com ele. Aí ele falou, ó rei, eu te peço, escuta o conselho. Ele escutou? Não, coração cheio de ódio. O ódio não é de Deus. Quando você odeia seu irmão, você odeia seu pastor, isso não é de Deus. Entendeu? Coração cheio de ódio, ele está nem aí. Não escutou o conselho de Deus. Depois de um ano, ele ouviu uma voz. Passou de ti teu rei. Irmão, na hora o Espírito, Deus tirou o espírito dele de homem, botou o espírito de animal, que a pouco estava ali comendo pasto, comendo mato, comendo pasto. Um rei ficou nessa situação. No orvalho lá da noite, mas sabe por quê? Ele não aceitou a liderança de Deus. Já o Davi errou, mas ele aceitou a repreensão de Deus e Deus pôde mudar, mas poupar a vida do Davi. Entendeu? Então a rebelião, o Lúcifer se rebeliou. O que é rebelião? Você não aceita mais o que Deus está falando. Pela boca daquele homem, daquela mulher de Deus. E às vezes até as pessoas confundem as coisas, né? Amizade com o ensinamento de Deus, porque às vezes a pessoa tem uma amizade legal com o pastor, com a pastora, não entende que legal uma amizade, mas aquela pessoa é de Deus, tá? Então você tem que levar a sério o que é pregado ali. Eu tenho uma amizade lá com o meu pastor, com a Giana, mas o que ele fala, Deus usa ele para pregar no altar, isso aí eu levo a sério, pessoal. Eu já vi ele expulsando demônio, eu já vi pessoas sendo curadas, eu mesmo fui liberto das drogas ali, como é que eu vou duvidar? Tá entendendo? Isso é coisa séria, isso não é uma brincadeira. Aí o que ele está falando aqui? Vamos lá. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. E Coré, né? Filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Presta bem atenção, foram três.
Corá, Datã e Abirão. Só que eles não eram parentes não, pessoal. Sabe o que é isso aqui? Um resolveu se rebelar, vai ver que começou as maus conversações. Você não acha que Moisés está exagerando um pouquinho, não? Sei lá, tal, entendeu? Aí foi um passando, um contaminando o outro. Foi um contaminando o outro. Aí o que aconteceu? E levantaram-se perante Moisés com 200 homens. Oi? Não, eu estou vendo aqui, peraí. Não é aqui não, pessoal. Peraí. É. Não é? Deixa eu ver. Não. É aqui. Então vamos lá. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo, presta minha atenção, tá, gente? Deixa a Nath te distrair, não. Que é para você entender isso aqui direitinho. Olha o que aconteceu. E se congregaram, com 250 homens dos filhos de Israel e príncipe das congregações, chamados à assembleia, homens de posição. Eles juntaram o pessoal, olha só o que eles fizeram. Eles fizeram a mesma coisa que o diabo fez lá no céu. Eles pegaram, começaram a fazer a cabeça dos homens contra Moisés. Quem era Moisés, pessoal? Moisés era um homem de Deus que já tinha usado. Se eles chegaram até ali, foi porque Deus usou Moisés para abrir o mar vermelho. Se eles não morreram de fome no deserto, é porque Deus usou Moisés para fazer cair a comida do céu. Se eles não morreram de sede, é porque Deus usou Moisés para bater lá na rocha. Você está entendendo? E mesmo assim, eles ficaram contra Moisés. Eles começaram aquela patotinha. Isso existe hoje em dia dentro da igreja, pessoal. Aquela pessoa começa a falar disfarçadamente mal do pastor. O pastor é legalzinho, mas eu acho que a pastora não deveria aceitar isso não. Eu acho que o pastor não deveria fazer isso não. Começa assim. Você está entendendo? E começaram lá, pegou os homens lá para jogar eles contra Moisés. Jesus falou assim, Jesus ele disse assim lá no livro de... Acho que é no livro de Mateus, que ele falou assim, quem vos ouve, a mim me ouve. Quem me rejeita, a mim me rejeita. Quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Então, ele se rebelando contra Moisés, ele estava se rebelando contra Deus, pessoal. Você está entendendo? Ele estava se rebelando contra o próprio Deus. Lembra quando Ananias e Safira mentiu para Pedro? O que Pedro falou para ele? Por que Satanás encheu o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? E você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. Mas para quem ele tinha mentido? A Pedro. Mas por que Pedro falou isso? Porque Deus estava no Pedro. Pedro era líder da igreja. Deus não é um Deus de confusão. Deus não vai deixar uma pessoa liderar uma igreja se o diabo está usando aquela pessoa. Pelo amor de Deus. Entendeu? Se Deus está usando a pessoa, Deus está ali, ele está sendo usado para liderar. Então, quem estava em Pedro era Deus. E o Ananias foi lá e ele mentiu para o Pedro e acabou os dois caindo mortos lá. Entendeu? Então, quando eles se rebelaram aqui contra Moisés, eles estavam contra Deus. Não era bem contra Moisés. Você está entendendo? Não era bem contra Moisés que eles se rebelaram. Então, eles se juntaram, olha só. Eles se juntaram para pecar contra Moisés, verdade foi essa. E congregaram
Não, e chamado a assembleia homens de posição, e se congregaram contra Moisés. Tá vendo? Foi contra Moisés. E contra Arão. Contra Moisés e irmão dele. Contra Moisés e Arão. Sabe quem era Arão? Arão é uma pessoa que ficava do lado de Moisés servindo a Deus, ajudando. Os dois, o Arão estava no sacerdócio. Moisés era um profeta e o Arão estava no sacerdócio. É quando a pessoa se rebela contra a liderança da igreja. Ah, sei lá. Aquele pessoal lá e tal. Para ficar contra aqueles que estão na liderança. Se às vezes pode ser um casal, pode ser quem está lá servindo a Deus lá no altar. Mas aí eu não concordo muito com o jeito que essa pessoa faz. Eu acho que podia louvar um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais baixo. Ainda é um pecado contra o Espírito Santo de Deus, né? Porque você sabia que uma pessoa quando está pregando, louvando, ela está fazendo isso sobre o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia, não tem perdão, tá? Não tem perdão. Você está sendo usado por Deus, você, não, esse pastor está falando aí, não tem nada a ver, palhaçada. Essa irmã aí vai um escândalo, não sei para que tanta coisa para louvar, irmão, pelo amor de Deus, isso é um blasfêmio contra o Espírito Santo, isso é sério. Aí vem que sei lá o que eles falavam do Arão, entendeu? Arão aí, tu acha que ele tem condições de oferecer essa holocausto pelo nosso pecado? Sei lá, esse Arão aí se rebelaram contra a liderança que Deus deixou. Se Deus botou Moisés e Arão na liderança, irmão, porque Deus está usando eles. Lembra quando Deus chamou Moisés? Que Moisés falou assim, Senhor, eu sou pesado de língua, sou gago. O que Deus falou para Moisés? Moisés, tu vai chamar Arão. Eu vou falar, vou botar a palavra na tua boca, o Arão vai falar com você. Gente, eles foram levantados por Deus. Olha o perigo que eles estavam fazendo, se levantando como uma liderança que foi levantada por Deus, não foi por homem. E você vê aí, o pessoal se levanta contra as lideranças que foram levantadas por homens. Aquilo ali tinha, às vezes a pessoa nem chamava, não tinha, a pessoa resolveu, entendeu? Por conta própria. Não, você vai ser pastor, mas a pessoa que chamou, que levantou aquela pessoa ali estava na carne. Aí o cara vira pastor. Não tem chamado, tá? Não tem chamado de Deus, não. Foi levantado por homem. Mas você peca contra ele, não acontece nada. Mas vai você pecar contra uma liderança levantada por Deus. Aí o negócio é diferente. Eles foram mexer com uma pessoa. Ali é que o Arão e o Moisés não tinha nada a ver de liderança levantada por homem, não. Foi Deus que chamou Moisés lá na sarça. E levantou o Arão e Moisés. Às vezes a pessoa faz isso, já pegou contra 3, 4, 5 pastores. Esse aí é mais um, mas se aquele ali foi Deus mesmo que levantou. Aí você está enrolado. Coisa séria. Então, ele fez aqui, ó, contra Moisés, né? Foi contra Moisés. E aí congregaram contra Moisés e Arão e lhe disseram, basta-vos, que toda a congregação é santa, todos são santos, o Senhor está no meio deles, pois elevais sobre a congregação do Senhor. Sabe o que eles falaram? Esse povo aqui é tudo santo. Esse Moisés está querendo se exaltar contra o povo. E se elevar é o que, pessoal? Moisés está querendo mandar no povo. Não sei o que quem está pensando que ele é. Mais ou menos assim. Moisés está pensando que ele é o cara. Ele querendo mandar no povo. O que ele está pensando que ele é? Ele e Arão. Aí, quando Moisés... Ele falou, né? Pois vós elevais sobre a congregação do povo. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. Pastor, por quê? Gente, o profeta até geme na de tristeza. Porque você sabe o perigo. O Moisés ficou assim, mas por eles.
Não é por ele, não. Foi pelo Arão, não. Por ele. Ai, meu Deus, o que esse povo está fazendo? E certamente Moisés amava o Corá, Datã e Abirão. Eles faziam parte do povo. É igual como o pastor. O pastor não quer ver ninguém da igreja morrer na mão do diabo. Mas Moisés já sabia, se ele não se arrependesse, qual seria o destino. Por isso que ele, meu Deus, pelo amor de Deus, abre o olho desse povo. Porque o Moisés já sabia o que ia acontecer. É como o pastor e a pastora. Às vezes nós ensinamos certas coisas na igreja, a pessoa pensa que é implicância, piada. Não, é porque ele já sabe o que vai acontecer se a pessoa continuar naquele caminho. E é o que a gente não quer que aconteça. Entendeu? Eu, por exemplo, eu já vi várias pessoas se perder por causa disso aqui, se rebelar contra a liderança de Deus. Várias. E pessoas que eram amiga, muita amiga minha lá na igreja, muito. Mas infelizmente, o diabo tirou da igreja, se desviou. Ah, uma pessoa cheia do Espírito Santo, pessoal. Você está pensando que, mas eu já sou batizado, sou isso, aqui. Irmão, mas não é isso, não é obediência. Pessoa cheia do Espírito Santo, tá desviada, bebendo, pagode, família toda se desviou, depois da família toda batizada, já era batizada. Tudo por causa disso aí. Eu já vi várias pessoas se perder por causa disso aí. Eu já vi. Então o pastor e a pastora diz que ele já sabe que perigo a pessoa está correndo. O Moisés já sabia, não era por ele, pelo Arão, não. Porque ele sabia quem eles eram. Moisés sabia quem ele era. Um homem e uma mulher de Deus sabe quem eles são. Se está no pecado, se não está no pecado, ele sabe. Ele sabia que eles eram de Deus. Mas eles, meu Deus. Vai ver que ele até falou coragem, gente. Datã, virou tão legalzinho. Poxa, estava tão firme aí na presença de Deus. Entendeu? Aí o que aconteceu? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Coré, toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu. Por quê? Porque eles estavam alegando o seguinte, que eles eram de Deus e Moisés errou o alvo. Moisés está querendo mandar no povo, Moisés não tinha nada a ver com isso. Aí o diabo faz isso, gente. Se deixar, ele põe até na sua cabeça que ele está errado, é o pastor. Não, como é que o pastor vai estar errado, pessoal? Pelo amor de Deus. Se o pastor em algum momento repreendeu você, foi para o seu bem, rapaz. Você tem que agradecer a Deus, Senhor. Obrigado por você ter usado uma pessoa que me ama de verdade, para falar a verdade para mim. Você está entendendo? Não, já distorce as coisas. Ó, isso aí, pastor, eu não sei não. Entendeu? Eles fizeram assim, eles estavam certos, Moisés que estava errado. O Moisés estava marrento, Moisés estava querendo mandar no povo. Moisés errou o alvo. Na mente deles, quem estava errado era o Moisés. Então, sabe o que Moisés fez? Tá bom, então vocês vão vir aqui amanhã. E aí a gente vamos então, porque se não quer buscar o Senhor, a gente vai buscar o Senhor e o Senhor vai mostrar quem está certo e quem está errado. Aí, o que aconteceu? Falou a Coré e toda a congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo. Quem é seu e quem é o santo. E que ele fará chegar-se. Aquele que escolher será chegado assim. Então, já você está falando que vocês são de Deus e eu não sou. Então amanhã a gente vai vir aqui e Deus vai mostrar quem é dele vai chegar até ele. Quem não é, não vai. Aí o que aconteceu? Fazendo isso, tomai vós o incensário, Coré e todo o povo, todo o grupo. E pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai o incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. Bastai-vos, filhos de Levi. Moisés falou: basta, vou parar por aqui. É isso que vocês querem? Quer saber quem é santo? Então amanhã a gente vai saber quem é que Deus escolheu. Se é eu ou se é vocês. E não era para escolher ninguém, era para estar todo mundo em santidade. Entendeu? Não existe isso. Era para todo mundo em santidade.
está todo mundo temendo a Deus, não era para ser assim. Mas já que tinha que escolher um, então tá bom, então vou deixar para Deus escolher quem é que eu pensando, se é eu ou se é você. Entendeu? Aí o que aconteceu? Disse mais a Moisés a Coré: ouve agora, filhos de Levi. Então, ouve agora, porque vocês não estão ouvindo. Eles não ouviam Moisés, eles não davam ouvido que Moisés falava. Eles ouviam da boca para fora, do ouvido para fora. Moisés estava muito marrento. Você está entendendo? Mas Moisés virou para ele e falou: ouve agora, filhos de Levi. Disse mais a Moisés a Coré: ouve, filhos de Levi, porventura pouco para vós. É que Deus, o Deus de Israel, vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e está perante a congregação para ministrares, e te fez chegar todos os teus irmãos, filhos de Levi, contigo. Aí olha o que ele está falando: ainda também procurais o sacerdócio? Sabe o que é isso? Ele estava, é pouco Deus ter escolhido vocês para servir a ele. Vocês ainda querem lá o lugar do Arão, porque eles queriam o lugar do Arão, o sacerdócio. Você está entendendo? Eles estavam com raiva porque ele não estava satisfeito, está sendo só porque eles. Vai ver que na mente deles até pensavam: o Arão só está lá porque é irmão de Moisés. Vai ver que não foi nem Moisés, não foi nem Deus que chamou o Arão. Foi Deus ou não foi Deus, gente, lá na sarça? Mas às vezes eles não estavam pensando assim: a gente fica aqui, ó, servindo a Deus aqui, ó. Agora o sacerdote, Moisés botou ele lá porque é irmão dele, né? Tem costa quente. Tudo errado. Deus falou para ele: é pouco Deus ter escolhido vocês para vocês servirem a Deus. Vocês ainda querem o lugar do Arão ainda, que é ser sacerdote? Já não tinha, eles já estavam mostrando que não tinha condições de ser sacerdote. Sacerdote tinha que se purificar, pessoal. Ele não podia, se ele entrasse lá dentro, nos santos do santo, em pecado, ele ia morrer. Se o horário da Tã entrasse lá, ia morrer na hora. Ele já estava se revelando contra Moisés, irmão. Já estava mostrando que não tinha condições de servir a Deus naquele carro. Quer dizer, eles queriam, estavam revoltados lá contra Moisés porque queriam um carro maior. Mas carro maior, quem dá é Deus. Deus é que vai levantando a pessoa, não é o pastor. Como é que é? Jeroboão. Jeroboão foi um rei que não agradou a Deus por causa disso. Ele pegava qualquer uma pessoa sem direção de Deus e ia lá levantando como sacerdote. E Deus ficou chateado com ele, porque não era Deus, não falou nada para ele levantar. Tudo tem um tempo. Às vezes a pessoa até vai ser, mano, depois um pastor, mas Deus está preparando. Antes de eu vir para cá, eu fiquei 5 anos na igreja ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, para depois de 5 anos ser levantado como evangelista, para depois, não sei quantos anos, ser levantado como pastor. Não é assim da noite para o dia, você está entendendo? E eles estavam chateados, achando que Moisés botou Arão lá porque é irmão dele. Era irmão dele, mas quem chamou foi Deus lá na sarça. Moisés, cadê teu irmão Arão? Você vai ser com ele, com Deus, e ele vai ser como seu profeta, ele vai falar com você. Foi Deus que levantou aquela liderança. Tem gente que não aceita. Botou lá porque é parente, ó, porque é marido dela, porque é marido dele. Gente, está amarrado no nome de Jesus. Aí o que aconteceu? Aí ele disse assim, ó: e te fez chegar todos os teus irmãos, filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio. Quer dizer, vocês também agora querem ser sacerdote também? Assim tu e todo o teu grupo que estás contra quem, pessoal? Mas ele estava contra quem? Eu sei que vocês não tomaram café, gente, mas eles estavam contra quem? Moisés falou: vocês estão contra Deus. Estão contra Deus. Se quando é contra uma pessoa de Deus, você não aceita a liderança, não aceita, não, você resiste o seu pastor, você está resistindo a Deus, irmão. Escuta isso que eu estou te falando, é a coisa mais certa que tem, você está contra Deus.
E contra Deus, misericórdia, Jesus quer sem mim. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Oi? Final do ano. Assim tu e todo o teu grupo está contra o Senhor. E Arão, quem é ele que murmuraste contra ele? Tá vendo? O que você murmura contra o Arão? O Arão é que estava de frente da obra junto com Moisés. Tem gente que não aceita. Eu achei que não era para o pastor botar aquela pessoa que está lá no altar não tem nada a ver. Acha até que a pessoa está em pecado, não está, entendeu? Mas tinha sido levantado por Deus. Esse domingo de Santa Ceia, aconteceu uns negocinhos aí, teve festinha das crianças e tudo. E eu tomei a Santa Ceia aqui de manhã e eu não fui lá no Pastor Mota. Eu não falei para você, João, quando eu ia lá? Você falou, não fui. Porque eu não estava em condições de ir. E eu cheguei para a Natasha, vou mandar uma mensagem para o pastor. Aí eu mandei uma mensagem para o pastor, o senhor me autoriza que eu fique em casa hoje? Eu tomei a Santa Ceia, sei que o senhor mandou tomar a Santa Ceia, mas está acontecendo isso, eu queria saber se o senhor me autoriza que eu ficasse em casa. Aí eu mostrei até o áudio a Natasha, não te mostrei, Natasha? Ele falou no áudio, não, pode ficar assim, eu estou te abençoando, você descansa com a Natasha e tal. Tá tranquilo, tá? Você já tomou aí. Eu falei, agora, Natasha, eu vou ficar em casa sossegada. Porque ele me autorizou, que ele mandou tomar Santa Ceia lá. A Bíblia diz o quê? Obedecer. Aí, o que acontece? Eu falei para ela, agora eu vou ficar sossegada, porque ele me autorizou. Se eu simplesmente não fosse, eu estaria em desobediência. Porque ele não mandou ir. Eu não fui. Então, eu não fui da minha cabeça, o problema é meu, eu estou desobediente. Aí quando ele mandou o áudio, eu falei, tá vendo isso aqui? Agora eu vou ficar tranquilo, porque eu não estou desobedecendo ninguém. Se ele autorizou, então eu estou bem com Deus, não estou mal. Não é uma rebelião, é uma autorizada. Tem gente que não tem esse temor não. Tá nem aí, o pastor falou, tá nem que tá falando. Gente, é sério, eu não consigo ser assim, gente. Eu aprendi o temor de Deus. Eu tenho respeito, eu respeito meu pastor, sabia? Eu respeito meu pastor. Eu vigio quando eu estou perto dele, como eu falo. Até minhas brincadeiras eu vigio. Porque eu sei que a gente tem aquela... pastor Jeane, está muito bem, ele vai fazer 13 anos que eu estou lá, mas peraí, ele é uma pessoa de Deus. Cuidado, não tem limite. Não é porque ele é de Deus, coitado, não deve me livre, irmão. Eu sei que tem uma unção de Deus ali. Não. Até o que eu falo, tem pessoa que fala sem pensar. Fala coisa na frente do pastor, eu não tenho esse tipo de conversa com meu pastor, não. Conversa indecente, né? Conversa dele livre. Você entende o que é uma autoridade de Deus? Tem muita gente que não entende o que é isso, pessoal. Eu vou lá e falo meia dúzia de coisa indecente pro meu pastor. Quem está dentro dele? Eu minto pro meu pastor. De vez eu pedi autorização dele, eu, não, pastor, não vou não, porque eu tô com dor de barriga. Eu estava com dor de barriga? Não. Deus me livre, irmão. Tá amarrado em nome de Jesus, então arrumando problema pra minha vida. Então não, fui sincera com ele, pastor, você me autoriza? Autoriza e tal, tá. E eu fiquei em casa tranquilo. Falei pra Natasha, agora eu fico tranquilo, porque eu não tô em pecado. Ele me autorizou, então tirou de minha culpa o pecado, entendeu? Tem gente que não pensa desse jeito. Só vai e faz mesmo, quer nem saber se está certo, se está errado, se o pastor falou, o que o pastor acha. De cabeça para baixo. Toma atitude. No próprio ministério, não é Deus que decide pelo pastor, não. Se a pessoa vai pregar, se a pessoa vai louvar. Não, ela mesmo toma decisão. Quero mais fazer a obra de Deus, não. Você não está entendendo? É esquisito o troço. Aí amanhã depois dá problema, mas o que foi? Gente, o que foi que você agiu pela sua própria cabeça? Você não aceitou a liderança de Deus.
É igual eu, paro de pregar aqui, não quero mais pregar não, isso dá muito trabalho. O pastor falou para me parar de pregar. Teve uma época atrás, muito tempo atrás, que eu estava passando um negocinho na minha vida. Aconteceu um negocinho na minha vida depois que meu esposo faleceu. E estava recente que ele faleceu e algumas multas que eu estava passando. Eu cheguei a falar com o pastor: pastor, eu estava com vontade, se eu me autorizasse, eu viajar um pouquinho, esfriar minha cabeça. Se eu podia botar uma pessoa lá, depois eu voltava. Aí o pastor falou para mim pelo telefone: Fabiana, preste atenção, ministério é coisa muito séria. Não é legal você se afastar do seu ministério. E aí ele foi, me aconselhou e tal. Eu aconselho você não fazer isso. Eu não fui. Falei, tá bom, pastor. Se não é que você não é entendendo? Agora se é outra pessoa que você pode mandar na minha vida, eu viajo a hora que eu quiser. Tudo bem, irmão. Eu viajo a hora que eu quiser. Mas eu vou ficar igual o Jonas. Entendeu? Ele autorizou? Não. Ele falou que não era legal fazer aquilo ali. Não, ele não tem nada a ver com a minha vida, não. Mas todo quer me pedir de viajar, tudo bem, ele não tem nada a ver com a minha vida. Ele não pode me pedir de viajar, só que eu vou igual o Jonas. A tempestade que aconteceu no meio do caminho é comigo, irmão. Eu fiz, mas eu o quê? Você tá entendendo? Aí eu fui conversando com ele no telefone, eu falei isso. Ele falou: você não faz isso, você não fechava a igreja, não deixava o seu ministério. Eu fui. Orei a Deus, pedi força a Deus, Senhor, então tá. E continuei. Entendeu? Tem gente que não tem esse temor. A pessoa não quer se submeter à liderança. A pessoa quer fazer da cabeça dela. Coragem da Tonha Birão. Eles não queriam se submeter a Moisés. Eles se rebelaram contra Moisés, mas estavam se rebelando contra Deus. Porque eles não queriam mais obedecer a Moisés e Arão. Você não obedece mais o pastor e a pastora, você não está indo contra Deus, pessoal. Até você entender isso, não tem como. Deus tem tanta coisa boa para fazer. Ele não pode. Fica tudo travado, entendeu? O diabo ataca a sua família, tudo errado. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo aqui: por que murmuraste contra ele? E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, os outros que se rebelaram também, né? E eles disseram: o que, pessoal? Manda rebeldia aí. Moisés mandou chamar ele. Vai lá e chama ele, ó. Pode falar com Moisés que nós não iremos. É quando o pastor às vezes fala para você fazer alguma coisa. Não. Eu não vou fazer isso, não. Irmão, Deus, pode ser até um copo. O pastor fala: pega aquele copo ali, Fabiano, bota aqui para mim. Se você é de Deus, você vai fazer. Você tem temor. Você vai pensar direitinho. Não, peraí, o meu pastor pediu, eu obedeci. Sei lá porque ele quer que eu bote o copo aqui, mas eu vou botar. Tem muita gente sofrendo aí, irmão, que já passou em 10, 20, 30 igrejas, não ficou em lugar nenhum e continua sofrendo por causa disso aqui, ó. Que ela não aprendeu o temor de Deus para respeitar e obedecer a liderança, sabia? Toda igreja que ela vai é rebelde. Os pastores já passou em 30 igrejas, daqui a pouco está falando mal das igrejas. Não, eu não fiquei porque lá dentro tem gente assim. Não. O problema foi ela. Ela não se adapta e obedecer a liderança. Já passou em várias igrejas e não ficou em nenhuma. Ela não aprendeu o temor de Deus. Eu lembro até hoje do ventilador, esse ventilador ali, ó. O pastor trouxe esse ventilador, não sei quem foi que comprou, doaram para a igreja na caixa. E eu tinha falado: Samuel, põe esse ventilador aqui, ó, que ali vai girar, de repente vai ter um pouquinho, porque aqui não tinha. Aí tá, o Samuel já estava tudo pronto para botar ele ali. Aí uma vez o pastor chegou aqui na igreja e sentou ali.
Aí ele ficou olhando. Ô, Fabi, falei o quê? Pede Samuel para botar esse ventilador lá, ó. Aquela coluna. Mas ele não sabia que eu tinha pedido essa pastor para o Samuel botar. Lá naquela coluna, é lá que aí vai espalhar lá o vento. Então, aí ele saiu, quando foi um dia, estava eu e Samuel aqui, aí ele estava ali marcando ali, vai botar onde o ventilador? Eu falei, filho, não bota aí não, bota lá. Ué, mas você não queria que botasse? Eu falei, mas o pastor pediu para botar lá. Acabou, irmão, eu vou ficar teimando com a pessoa de Deus. Não, pastor, é melhor aqui, porque aqui venta melhor. Você nem entendeu, é lá. Então é lá, sei lá, Deus usou ele para mandar botar lá. Gente, se você não aprender isso, a sua família não se conversa, você não aprendeu o temor de Deus. Aprende lá, lê lá o livro de Moisés e Josué, como é que Josué era com Moisés? Faz isso assim, sim senhor, vai lá para o lugar, sim senhor. E Eliseu, mesma coisa. Entendeu? Agora a pessoa não quer obedecer, irmão. Né? A pessoa que está certa, diz até que o pastor está em pecado, vai fazer o quê então? Só que eu acho o seguinte, se o pastor tivesse pecado, acho que o demônio não ia sair não, mas se hoje em dia está tudo mudado, quem sabe agora, na negociação aí dos pastores demônios, sei lá. Então, ele está falando aqui, vamos lá. E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel. Olha o que eles falaram, para matar-nos nesse deserto. Então Moisés está achando que é pouco ele ter tirado a gente de lá para matar a gente aqui? Sabe quando a pessoa fala, mas tu fica falando aí a luta que a gente está passando aí. Fala que as coisas vão mudar, nunca muda. Só vai mudar quando você obedecer, pessoal. Entendeu? Só vai mudar quando eu obedecer. Quando eu não me revelar mais, se eu não me revoltar mais contra as coisas de Deus. Aí ele está dizendo aqui, ó, se não que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Sabe o que é isso? Ele quer mandar na gente. Ele quer se fazer príncipe sobre nós, pessoal. Ainda contaminando o povo ainda. Vocês não estão vendo isso não? Mas é quer mandar na gente. Está pensando que é o nosso dono. Entendeu? Às vezes o pastor vai dar um conselho na tua vida, pro teu bem. Ah, pastor, está querendo mandar na minha vida. Está querendo mandar nos meus filhos, no jeito que eu ensino meus filhos. Tadinho de você. Você é uma pessoa que não aceita o ensinamento de Deus. Deus me livre que eu fosse desse jeito, irmão. Quantas vezes meu pastor ligou lá para casa me aconselhando a respeito das minhas filhas. Fabiana, faz desse jeito. Olha, eu criei 5 filhos. É assim, assim, assim. Entendeu? Fora os outros que eu ajudei a criar, conversa, faz desse jeito, não faz desse jeito. Quantas vezes o pastor fez isso? Eu ouvi meu pastor, gente. Nunca achei que ele estava se metendo na nossa vida. Entendeu? Ele estava dando conselho para o nosso bem. E algumas vezes ele já falou, não faz isso não, isso aí que você fez aí e tal. Quantas vezes o pastor já chegou perto do Ivo da Natasha e repreendeu ele? Não foi, Natália? Várias vezes, na minha frente, olha, não vai por esse caminho, tem muita gente indo, tal. Às vezes o Ivo tá dizendo, os olhinhos dele cheio de lágrimas, o pastor repreendendo ele. Filho, você tá... Não é assim não, isso aí tá errado, tal. Mas graças a Deus, sabe por quê? O Ivo e a Natasha, não vou botar Yasmin não. Eu entrei lá na igreja, eles estavam novinhos ainda, na época da... Assim, começando a querer entrar na adolescência. O Igor e a Natasha, pelo menos que eu saiba, eu nunca tive dor de cabeça com eles, com negócio de balada, bebida, cigarro, droga. Meus filhos nunca usam isso. Pra te falar a verdade, eu nunca soube de Igor e Natasha em balada. Balada, não. Saí pra nunca. Mas pastor, o Igor não ia, não. Mesmo o Igor solteiro, o Igor não ia. Porque o Igor aprendeu o temor de Deus, é a Natasha. Se não é perfeito, ninguém é, mas graças a Deus
de cabeça com eles, passaram a fase da adolescência, tudo, não tiveram isso. Por quê? Porque eu, além de eu ser uma pessoa boa de ouvir o meu pastor, o pastor me falava comigo como eu devia cuidar deles e eu sempre fui boa de ouvir. Ele me dava lá os conselhos, Fabi, não faz isso, faz isso, e chegava perto deles, às vezes eu prendia eles como pai, e eu ficava na minha. Eu não metia não, ficava quieta. Deus sabe o que está fazendo. Mas você não aceita o conselho de Deus, não aceita que Deus ensine seus filhos. Então, você não pode reclamar se o diabo ensinar. Beber, fumar, cheirar, daqui a pouco tá xingando. Você está entendendo? Irmão, gente, se você não aprender esse troço de temor, você não sofre, a pessoa sofre muito. Eu não passei por isso, graças a Deus, eu não passei por isso com meus filhos. Ficar a noite toda acordada esperando eles chegar da rua, a saber que eu estava bebendo em algum lugar. Não cheguei a passar por isso com meus filhos. Graças a Deus, nem comigo, nem com a Natasha. O Igor sempre foi trabalhador, antes dele conhecer a Fernanda. Também a vida do Igor era trabalho e casa, casa e trabalho. Tocar violão, era a vida dele. Entendeu? Agora a pessoa pensa, tá mandando na minha vida, eu crio meus filhos do jeito que eu quiser. Então tá bom, vai lá, fazer o quê? O pastor não pode falar nada, deixa o diabo ensinando. Aí ele falou lá, ó. Ele disse assim, ó. Se não que também queres fazer príncipe sobre nós. Vocês quer mandar na gente. Nem tão pouco nos trouxeste uma terra que manda leite e mel. Cadê a terra que Moisés falou, gente? Que terra é essa que trouxe a gente no meio desse deserto aqui? A gente está morrendo aqui. Mas por que eles não entraram na terra? A culpa não era de Moisés, não. Eles é que era Deus. A terra era uma promessa para aqueles que obedecessem, aceitassem a liderança do Moisés. Não era para aquela pessoa que não queria nem saber, que não estava nem aí. Entendeu? Então ele está dizendo aqui que manda leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancará os olhos a estes homens? Não subiremos, né? Por acaso ele vai fazer o quê? Vai arrancar nossos olhos também? Trouxe a gente para quê? Vai ficar trabalhando aqui para ele, nesse deserto? Mais ou menos assim. Não subiremos. Pode falar para ele que a gente não vai em lugar nenhum. Não vou não. Gente, era uma rebelião mesmo contra o homem de Deus. O pensamento deles era esse, criado. Moisés está de brincadeira com a gente. Cadê a terra prometida? Irmão, o Deus vai usar o pastor para ensinar você a tomar posse da sua vida. Se você não obedecer, não é do pastor, não. Aí o que aconteceu? Olha o que eles conseguiram fazer. Lembra que Deus falou com Moisés, era o homem mais manso da terra? Olha o que eles conseguiram fazer. Então Moisés irou-se muito. Eles conseguiram tirar Moisés do sério. Eles conseguiram fazer isso. Então Moisés irou-se muito. Mas só que Moisés não foi lá discutir com ele, bater boca com ele. Quando o homem é a mulher de Deus, não vai para cima da pessoa, não. Ela vai conversar com quem mandou. E, por exemplo, eu estou no chamado de Deus. Eu vim aqui, né? Se alguém não me obedecer, o pessoal se rebelar contra mim, eu vou falar, Deus, eu estou fazendo o que o Senhor mandou. Foi o Senhor que mandou fazer. Agora fulano, ciclano, bertano não quer obedecer aí, pai. Eu não, Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Ele não foi falar com o corado da Penha, não. Ele foi até Deus. Olha o que ele disse. E disse ao Senhor, não atentas para a sua oferta. Nem um só jumento, não atenteis, ele estava, não atenteis para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, e nem a nenhum deles fiz nenhum mal. Olha o que Deus foi falar, o que Deus foi falar com Moisés. Senhor, eu não fiz nada com eles. É quando a pessoa, o pastor não fez nada com você, não te tratou mal, não te xingou, não pegou nada seu, não roubou nada seu. Mesmo assim, a pessoa está com ódio, está com raiva do pastor e da pastora.
Você entendeu? Deus falou, Moisés falou, Senhor, eu não peguei um jumento dele, não roubei nada dele, não fiz nenhum mal a ele, não xinguei. Aí o que aconteceu? Nem a nenhum deles fiz nenhum mal, porque às vezes ele estava pensando o seguinte, que Moisés estava fazendo mal para eles nos ensinamentos, daquilo ali Moisés não estava fazendo mal a ninguém, Moisés foi chamado para quê? Para pregar, ué. Entendeu? O que Moisés pregava lá foi Deus que mandou Moisés pregar. Então Moisés não estava fazendo nada com ele. Sim, entendeu? Como eu aqui, eu sou usado por Deus para pregar. Mas se eu sair daqui do altar te xingar, falar mal de você, te tratar mal, você pode dizer, pastora, me fez, tratou mal. Mas pregando aqui em cima, irmão, estou exercendo o meu ofício que Deus me chamou, ué. Mas se eu não concordo com a pregação, não gostei da pregação, acho que isso aí não está errado, aí eu tenho que falar com quem? Aí você tem que falar com Deus, irmão. Pastor não tem nada a ver com isso, não. É só um mensageiro de Deus. Mas Moisés pregava lá para eles, não queria obedecer. Mas Moisés não tinha feito nada com eles. Não xingou eles, não tratou eles mal. Entendeu? Nada. Mesmo assim se rebelaram contra Moisés. Aí o que acontece? E nenhum deles fez mal, né? Ele falou com Deus, Senhor, não fiz nada com eles, estão me tratando, não. O Senhor está vendo como eles estão me tratando. Disse mais o Senhor a Moisés a Coré, tu e todo o teu mundo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Falou, tá bom, então fala para eles vir, então todos eles amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles põe incenso, trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Os dois pecadores, né? Eu estou em frente com o Moisés e o Arão, os pecadores da congregação. E aí o que aconteceu? E Coré fez ajuntar com eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Aí o que aconteceu? Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a quem? Falou com os pecadores. Deus falou com os dois pecadores, com Moisés e com Arão. Não falou com ele, não, falou com os pecadores. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, apartai-vos do meio dessa congregação. Se afasta deles. Quero ter você nem perto desse povo. Apartai-vos do meio dessa congregação. Eu os consumirei em um só momento. Olha só. Olha o que Moisés está tentando pedir. Você está vendo por que Moisés, quando eles fizeram isso, começaram a se rebelar, que Moisés caiu sobre o seu rosto? Por causa disso aqui, Moisés sabia que se eles insistissem naquilo ali, ia dar ruim para eles. Deus falou, Moisés, se afasta dele que eu vou consumir esse povo agora. Porque eles se rebelaram contra Deus, não era contra Moisés. Entendeu? Aí o que aconteceu? Olha só. Eu os consumirei em um momento, mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, Deus existe. Eles é o Moisés e o Arão. Os dois se prostraram. Na hora que Deus falou que ia destruir todo mundo, eles oraram. Ainda foram orar pelo povo, olha só. Aí ele disse, ó Deus dos espíritos, toda a carne. Pecará um só homem se indignar-se-á tu contra toda essa congregação? Porque quem tinha pecado? Corá, Datã e Abirão. Começou lá pelo... Como é que é? O primeiro que ele estava falando? Corá. Começou pelo Corá. Aí Moisés foi interceder. Senhor, não cabe a congregação toda por causa deles, não, pai. Foi só eles que pecaram. Ia morrer todo mundo. Criança, todo mundo. Moisés pediu, intercedeu. Aí o que aconteceu?
Pecará um só homem se indignar-se-á contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Corá da Tanha virão. Manda esse povo sair de perto até da casa deles. E saiu, né? Então, ó, ele mandou o quê? Manda essa congregação sair de quem? Da onde? De perto, das tendas de Corá da Tanha virão. Gente, não é diferente hoje. Deus manda você sair do lado de pessoas que se rebelam contra Deus. Sai do lado dessa pessoa que fala mal do pastor, que é contra o pastor, que é contra o irmão dentro da igreja. Deus está mandando você se separar disso. Vai dar ruim para aquela pessoa que se rebela e dá ruim para você também. Deus manda eles se afastar deles. Porque eles estavam no pecado, eles se rebelaram contra Moisés. Se eles quisessem ser salvos, eles tinham que se afastar. É igual, gente, se você quer salvar você e sua família, se afasta de pessoa que mete mal na igreja, que fala mal do pastor, que joga um irmão contra o outro dentro da igreja. Nossa, a pessoa não está bem, se afasta dessa pessoa. Cai ele, cai você junto. Quando o troço pegar lá pro lado dela, pega para todo mundo. Então, olha o que ele está dizendo aqui, vamos lá. Então Moisés levantou-se e foi subir de redor da habitação de Corá da Tanha virão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, após eles seguir as ações de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço, das tendas desses homens ímpios. Viu o que ele falou? Sai de perto desses homens ímpios. E não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereceis em todos os seus pecados. Nem compartilhe de nada com eles, que é para você não entrar no pecado deles. E o que aconteceu? Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá da Tanha virão, e Datã e Abirão saíram, se puseram na porta das suas tendas, junto com as suas mulheres e os seus filhos e as suas crianças. Olha o perigo de mexer com uma pessoa de Deus, de se rebelar contra Deus. Ele não estava sozinho, ele estava eles, as mulheres, os filhos, as crianças, a família toda. E então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou. Agora vocês vão entender que Deus foi que me enviou. Eu não estou aqui porque eu quero, fazendo o que eu quero, não. Aí ele disse: então agora nisso conhecereis que o Senhor me enviou, e a fazer todos esses feitos que de meu coração não procede. Porque eles achavam que Moisés estava fazendo a obra. Estava pregando, mais ou menos assim, que você acha que o pastor está pregando aquilo ali da cabeça dele. Poxa, toda vez que eu chego lá, o pastor fica jogando piada para mim. Você está entendendo? Eles achavam que Moisés não estava sendo usado por Deus, não. Que aquilo ali era tudo da cabeça dele. Ele estava querendo mandar no povo, que ele estava querendo ser o sabichão. E Moisés falou: agora vocês vão saber que realmente Deus me enviou. E o que eu estou fazendo não é nada da minha cabeça. Aí o que aconteceu? Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, a terra se abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens irritaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, também todos os homens que pertenciam a Coré, e todos os seus bens, e eles e tudo que era seu, a família, os filhos, as crianças, a casa, os seus bens, tudo que era deles, foram tragados vivos. A terra abriu assim, ó.
Tudo isso por causa de quê, pessoal? Uma rebelião. Sabe o que foi triste? As mulheres, as crianças, os filhos, que não tinha nada a ver com isso, pagaram junto com eles. Tudo porque se rebelaram contra uma pessoa de Deus. Aí a gente lê isso aqui, mas isso aqui é antigamente. Então, para que a Bíblia? A Bíblia então é de antigamente, então vamos deixar para lá, né? Irmão, nem isso não. Deus falou assim: céu e terra passará, mas minha palavra não há de passar. Eles se rebelaram, eles não aceitavam liderança. Eles não queriam Moisés como líder deles. Não queriam aceitar a palavra de Deus. Aí o que aconteceu? E a terra se abriu e estragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré, e todos os seus bens. E ele e tudo que era seu desceram vivo ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor dele fugiu ao clamor deles. Quando eles gritavam, né? Que diziam: para que não trague nós também. Então começou a correr. Não correr, que a Bel abrir para pegar a gente também. Mas não, era só eles que eram rebeldes. Não pegou todo mundo, não pegou só eles. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam. Vamos dar uma paradinha. O fogo do Senhor saiu e consumiu quantos homens? Quantos homens que estavam com o colar da banheira? Foi ali atrás. E salvaram. Não foi 250 que estavam com ele aqui? O fogo do Senhor saiu e consumiu 250. Quer dizer, aquela geração rebelde ali, que não aceitava a liderança, foi todo mundo. Uma vez só. Às vezes, Deus usa o pastor, usa a pastora. Hoje em dia não vai cair, não vai abrir o chão, não vai engolir ninguém não. Mas o diabo vai destruir a sua família, pessoal. Ele vai devorando, não é assim não, abrir a terra, cair e devorar não. Mas ele vai devorando a sua prosperidade, vai devorando a sua família, devorando a sua fé, devorando a sua saúde, porque você está em pecado contra Deus. Então é triste uma pessoa não aceitar liderança. A pessoa não aceita. Tudo que o pastor fala está errado, só ela que está certo. Não. Pelo amor de Deus, a família sofre. Mas isso aí é lá no Antigo Testamento. Então tá bom. Eu vou encerrar, a gente não vai ficar com o dia todo. Não vamos para o Novo Testamento? Então, para a gente não ter dúvida nenhuma, vamos para o Novo Testamento. Presta atenção lá, irmão. É triste uma pessoa quando não aceita a liderança, pessoal. Misericórdia, isso não é legal, isso não é legal. Eu tenho muito temor disso. Eu tenho família, entendeu? Deus me livre. Olha o que está escrito aí. Você não aceita, quando você está falando para Deus, Deus, você não vai me governar, eu não aceito sua liderança, eu sei o que eu estou fazendo, é problema meu. Aí você vai vivendo pela sua cabeça, vai dando tudo errado, pessoal. Nada acontece. Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19, versículo 27. Deus me livre, meu pastor falar comigo, me pedir alguma coisa, eu vou dizer que não vou fazer. Está amarrado no nome de Jesus. Certamente não seria eu, meu Deus. Eu não estaria pura se fizesse um troço desse, não. Entendeu? Não, até recado. Às vezes ele liga para casa e fala: me dá um recado na Natasha para mim. Eu ir, Natasha, ó, pastor, me ligou, pastor mandou. Não é porque ele é Deus,
seguinte: obedecer ao vosso pastor. E Moisés não era Deus, mas era um homem de Deus, olha aí. Que deu a rebelião contra ele. Então, lá no Lucas 19, está escrito assim, ó. No 19, qual vai ser? Sim. Aqui, preste bem atenção. Jesus estava falando de. Eu não vou ler essa parábola tudo que a gente está com pressa, tá, gente? Jesus estava falando aqui daquele pessoal que não estava obedecendo ele. Teve um pessoal que obedeceu, Deus deixou lá os talentos com eles, Deus foi para o céu, né? E deixou os talentos lá para eles multiplicar, mas eles não multiplicaram. Teve um que pegou o talento do Senhor e enterrou. Não fizeram como Deus mandou, né? E não obedeceram. A palavra de Deus, você tem que ir para casa, tem que meditar nisso. A palavra de Senhor, né? Por que ele chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Senhor. Porque quando a gente se converte, pessoal, a gente não vai viver mais pela nossa mente, a gente tem que viver pelo Senhor. É o que o Senhor manda a gente viver. Por isso ele é o Senhor, ele é Deus. Quer ver um exemplo? Eu estava morando lá na Luz de Lembro, porque eu nem sabia que existia esse lugar. Nem imaginava, nunca nem tinha passado por aqui. Olha que eu morei em muito lugar. Estava lá quietinha. Sabe o que é você viver anos num lugar? Eu morava ali na esquina da igreja. Já tinha minha vida toda lá. Meus filhos estudavam lá na escola perto de casa, tudo certinho lá. De repente, meu pastor chegou perto de mim: olha, Jesus está chamando você para pregar o evangelho e tal. Querendo falar para você lá para a Vila São Luís pregar lá. Eu larguei tudo de lá, entendeu? Tirei os filhos lá da escola, acabei com tudo lá e vim para cá. Você está entendendo o que é Senhor? Senhor, você vai fazer o que Deus manda, não é o que está na tua telha. Por isso que o povo morreu lá no deserto. Eles não queriam fazer, eles estavam acostumados a viver em rebelião no Egito. Lá no Egito eles faziam o que queriam. É mais ou menos lá no mundo você faz o que você quer. O problema é seu, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Mas quando você vem para a presença de Deus, aí não. Aí você tem que aceitar a liderança de Deus. Deus vai usar um homem, uma mulher, vai levar você para aquele lugar certinho, ali onde ele levantou aquela pessoa. Foi ele que levantou Moisés para ir lá tirar o povo. Foi Deus que levantou. E ele que mandou Moisés. Por exemplo, eu fui Deus que mandou vir para cá. Eu nem conheci isso aqui. Eu vou para lá. Não, eu nem sabia que não tinha nada disso. Deus mandou vir para cá. Porque ele falou, né? Lá tem um povo meu. Lá você vai pregar o meu evangelho lá. Então, aí Deus é que traz, ele é que traz o povo para a igreja. A Bíblia diz isso. E cada dia ele acrescentava os que havia de se salvar, lá no livro de Atos. E Deus vai. Entendeu? Aí ele está falando aqui, vamos lá. Olha o que Jesus está falando. Letra de vermelha, né? Jesus falou: pois eu vos digo que qualquer que tiver lhe dado, qualquer que tiver se lhe é dado, mas o que não tiver, até ao que tem será tirado. E quanto àqueles, né? Que aqueles que não se submeteram a Jesus, não quiseram obedecer. A gente não está nessa época, mas vamos para a época do rei, da rainha. Quem é que mandava? A ordem de um rei era a ordem de um rei. Ou você fazia, já era. O rei mandou, então mandava. Você está entendendo? E Jesus, ele é um rei. Ele está falando aqui, ó, contra aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles. Sabe o que é isso? Não se submeteram
cabeça. Você não está aceitando que Deus reine sobre você. Aí está dizendo, quantos meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Essa pessoa vai se perder. Infelizmente, ela vai se perder no fogo eterno. Deus não pode fazer nada, ela não aceitou se submeter. Vai fazer o quê? Porque para a gente entrar no céu, a gente tem que ter uma obediência. A gente não vai entrar no céu de qualquer maneira. Não, a gente vai no céu porque obedecer. Confiar em entrar na porta estreita. É isso? Eu tenho que entrar na porta estreita aqui pela obediência. A obediência que te leva até o céu. Até a salvação, até as bênçãos. Mas se eu não aceito que Jesus reine sobre mim, não aceito liderança, não aceito nada, Deus não pode fazer nada, pessoal. Olha, isso aqui é uma coisa. Tomara a Deus que o Espírito Santo ajude vocês a entender, meditar nessa palavra e chegar à conclusão que eu cheguei. Que eu cheguei a essa conclusão, que eu não vivo para mim. Eu não sou de mim mesmo. Eu pertenço a um Deus, eu sirvo a Jesus e eu tenho que me submeter à liderança de Deus e à minha liderança espiritual que está aqui sobre a terra. Porque senão eu estou andando sozinha, se eu andar sozinha eu vou me perder de novo. Glória a Deus. Vamos orar então no nome de Jesus, pessoal. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos na paz de Deus. Amém? Glória a Deus. E graças a Deus, Pai. Nós viemos a Ti em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós estamos diante de Ti, Pai, em nome de Jesus, para agradecer ao Senhor pela Sua palavra, pelos Seus ensinamentos. Como o Senhor falou, acho que no livro de João, né? A palavra que Deus tem falado é vida, é espírito e vida. Que é para que a gente viva, Pai, que a gente viva bem, para que a gente seja feliz, para que a gente não se perca. Não é a vontade do Senhor que nenhum de nós se perca hoje. Por isso nós agradecemos o Senhor. Eu agradeço, porque eu também aprendo. Tem coisas que o Senhor me usa aqui que eu vou para casa, meu Deus, isso é muito sério, isso é muito forte. Medito naquilo que o Senhor falou. E nós agradecemos o Senhor pelos seus ensinamentos, ó Pai. E que em nome de Jesus, cada dia o Senhor nos fortaleça mais e mais. Pai, nos ajudando a submeter a Sua palavra, o Seu Espírito Santo. Que a gente não ande por aí vagando, Pai, como ovelha perdida da nossa cabeça. Mas que a gente aprenda a aceitar a liderança do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, às vezes as pessoas se assustam um pouquinho, porque o Evangelho tem cada coisa, mas é bíblico. Como tem um salmo, que o Senhor mesmo que diz que a gente não deve ser como cavalo, que tem que botar freio, rédea, para poder obedecer. O Senhor falou isso no salmo. Mas o Senhor falou para a gente obedecer voluntariamente, por amor, né? E cada dia a gente conseguir se aproximar mais e mais do Senhor. Pai, eu oro pelaquela vida daquele filho, daquela filha, daquela pessoa que está sofrendo, passando por lutas. Pai, as pessoas que estão nos vícios, outras estão endividadas, pessoa que está passando sérios problemas no seu casamento, na sua saúde, Pai, que sejam todos curados e libertos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu paraliso a ação de todo mal, exigindo que os demônios saiam do casamento, da prosperidade, da saúde, da visão espiritual, saia lá da casa, da família, exijo que saia em nome de Jesus. Agora, Pai, eu estou em nome de Jesus consagrando o Senhor esse líquido que está no teu altar, pedindo ao Senhor que seja transformado por teu sangue e todo o coração que for mergulhado ali aconteça conforme essas pessoas estão pedindo.
que o Senhor receba dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honrarei. Cumpra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. E pessoal, todo o pessoal ali do Face, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Paz do Senhor. E gente, deseja um bom dia para os seus irmãozinhos. Pode mergulhar o coração aqui em nome de Jesus e vamos na paz de Deus. Em nome de Jesus, graças a Deus.